a liberdade do Evangelho. O Evangelho é um homem junto com outro homem. O Evangelho é um homem com amizade com outro homem. O Evangelho é um pecador restaurado, transformado por um homem. O Evangelho é um homem pecador e depois de transformado, amigo de um homem. Isso é o Evangelho. O Evangelho, a simplicidade, a liberdade, é um homem, na pessoa do Espírito Santo, vivendo em um pecador miserável. Isso é o Evangelho. Isso é a liberdade. No capítulo 3 de 2 Coríntios, versículo 17, diz assim: ora, o Senhor é Espírito. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Não é uma estátua, não é uma pedra, não é uma imaginação do homem, que ele imagina e pinta lá algo que diz que é Deus. Aquilo é a imaginação do homem, aquilo não tem valor nenhum espiritual, tem valor aos nossos olhos, que acha bonito ou feio, mas tem valor nenhum. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Onde está o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, que é o Senhor, aonde ele estiver, há liberdade. Ele está na igreja do Senhor Jesus. Mas uma grande parcela, ou uma grande maioria de membros do corpo de Cristo, não conhece essa liberdade de Cristo, não conhece essa liberdade do Espírito do Senhor na vida dele ou dela, que estão aprisionados por normas dentro de instituições. Tem daqueles que não só está preso, como está completamente acorrentado, físico e espiritual. Lá em João, no capítulo de número 4, versículo 20, nós temos uma afirmação que diz assim: o Senhor Jesus, no seu ministério, ele se encontra com uma mulher samaritana. O povo samaritano não se dava com o povo judeu. O povo judeu, ele se achava mais santo
porque eles iriam, né, ao templo em Jerusalém, fazer seus rituais religiosos, e o samaritano não. Então ele se achava melhor. No dia de hoje, existe evangélico com essas mesmas atitudes. Mesma atitude. Existe um grupo de evangélicos que é fácil, esse grupo, são povo de Deus. São povo de Deus. Em sua maioria são povo de Deus. Sem dúvida nenhuma. Mas eles são tão abstidados pela a placa da instituição dele, mas é uma coisa tão fora de série, que tem daquele que quando ele sai de um estado para outro, ele leva uma carta escrita por homem para outro estado. É coisa de cinema. E chegando naquele estado, ele estando em determinado local do estado, que não tenha uma denominação que leva o nome da tal igreja que ele chama dele, ele não vai para nenhuma. Não vai não. Não vai de jeito nenhum. E quando algum vai, na sua maioria, vai para criticar. Conhece esse grupo? É insuportável. É insuportável alguns deles. E é fácil você descobrir. Como é que você descobre ele? Converse com ele, que ele sempre vai puxar o assunto da instituição dele. Ele fala só o nome de lá. Porque lá. E só repete. Aí a conversa fica. Eles têm dentro dele, colocaram na mente deles, repetindo, esse povo para mim é um povo de Deus, mas ele é alienado com a instituição dele. Botaram na mente deles que é a única instituição certa. Eu vi um caso aqui, um senhor de quase 80 e tantos anos, mais de 80 anos, ele era porteiro dessa tal instituição. Tiraram o senhor da portaria. Acredite no que esse homem está te falando. Esse homem ia morrer. Esse homem ficou doente. Esse homem passou a falar sozinho. Passou a andar sem rumo. Você está ouvindo? Deus usou esse homem, porque os líderes dele não foi na casa dele mais. Não foi não. Mas não foi de jeito nenhum. E Deus usou esse homem para ir na casa dele. E Deus levantou ele de novo. O homem estava entrando numa depressão profunda. Foi que eu comecei a sair com ele para outra cidade, um homem de Deus abençoado, e ele tomou pé, e depois que ele estava firmezinho, foi um grupo na casa dele,
E pela graça de Deus, ele voltou para aquela abençoada portaria dela aí. Então, os judeus, ele sempre se achou o povo de Deus que realmente era o povo de Deus, os hebreus. Mas muitos deles tinham uma vida desordenada, fora de ordem. Como esse grupo de pessoas que eu estou falando agora, tem vida desordenada, é uma vergonha, mas eles se acham o contrário. Vou te contar outra. Uma certa vez no nosso ministério, uma das irmãs desse ministério se encontrou com outras irmãs e ficou louvando no ministério. Sabe o que foi que aconteceu, irmão? Um homem muito cheio de Jesus, que eu estou brincando, né? Viu, foi lá e contou ao pastor dele. As três moças que estavam, as três senhoras que estavam com a senhora em outro ministério, foi punida. Foi punida. Isso que eu estou lhe dizendo. Aí quando eu encontrei com esse senhor que contou a história, que eu soube disso, você fez uma façanha agora maravilhosa, fulano. Você, rapaz, durante essa vida toda que eu lhe conheço, você fez uma façanha. Você foi dizer lá começa com na instituição tal, que as irmãs fulana estavam no outro ministério ali, louvando as irmãs junto, e você conseguiu fazer uma façanha, rapaz. Você foi lá, contou, estavam lá, e as três senhoras foram punidas. Parabéns para você, rapaz. Eu falei para ele. Ele ficou todo sem graça. Aí eu terminei. Você é uma vergonha. Você não passa de uma vergonha. Porque não passa mesmo, né? Uma pessoa se prestar. Rapaz, tem coisa que um ser humano, só Jesus Cristo pode mudar o próprio ser humano. Porque um homem se prestar aí numa instituição, chamar o pastor ou o reverendo, ou seja lá quem for, rapaz, para dizer ao reverendo ou o pastor dono do céu que viu uma irmã com a outra irmã em tal lugar, rapaz, tenha santa paciência. Tenha paciência. Não dá com o caráter desse homem não, meu irmão. Não dá. Você é doido, rapaz. Foi o que ele fez. Aqui, o judeu se achava nessa condição. Essa condição. O judeu se achava. E Jesus, conversando com a mulher samaritana, disse: olha, chegará um dia que nem naquele templo lá em Jerusalém, deles lá, vai chegar um fim, Deus não vai ser adorado lá mais, aquele orgulho dele vai acabar. Como essa que eu estou falando agora, começa a desmoronar. Começa a desmoronar. Era há 50 anos uma instituição de nome e de respeito. Hoje, em 2022, desmoralizada politicamente. Ela se viu em 2000
2022, ela se viu, essa instituição se viu para convívio de político, abertamente, completamente desmoralizada, a instituição que estou falando. Desmoralizada, irmão. Eu não sei como é que os membros desse lugar entendem a palavra desmoralizados. A sua instituição hoje está desmoralizada na opinião da maioria da população. Ela não é mais o que era, e daqui para frente só vem desmoronamento, só virá decadências morais e espirituais nessa instituição que tem esse tipo de comportamento. Mas agora a instituição mostra que ela é o contrário do que os seus líderes dizem que era. São imorais, envolvidos com coisas horríveis. E os judeus aqui era assim, querida. E o nosso Senhor Jesus Cristo disse: olha, minha filha, e nem aqui nesse monte, porque o meu Deus, Ele é Espírito, e vamos adorar o Senhor em Espírito e em verdade. Graças a Deus, Jesus, que esse homem não precisa, eu não preciso de instituição nenhuma para adorar a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Jesus, quando me tirou das garras desse tipo de instituições que aprisiona homens e mulheres de Deus. Que Jesus te abençoe e te guarde.